Bem-vindos ao resumo do livro O Milagre da Manhã para se tornar um milionário, de Hal Elrod e David Osborne. Já deixe o seu like para ajudar o canal. Vamos ao resumo. Introdução. O Milagre da Manhã para se tornar um milionário é uma obra que nasce do encontro de duas trajetórias marcadas pela busca de realização, superação e prosperidade. Hal Elrod, autor do best-seller O Milagre da Manhã, une-se ao multimilionário David Osborne para compartilhar, de forma clara e prática, os princípios e hábitos que transformam pessoas comuns em milionários autênticos. O livro apresenta um convite para que o leitor não apenas sonhe com a abundância financeira, mas desenvolva, por meio de rituais matinais, uma mentalidade e uma rotina alinhadas aos valores e objetivos que conduzem à riqueza verdadeira. A proposta central não se resume a acordar cedo, mas sim a utilizar as primeiras horas do dia para investir em si mesmo, construir disciplina e clareza e assumir o comando da própria vida. Através do método dos salvadores de vida, práticas matinais que incluem silêncio, afirmações, visualizações, exercícios, leitura e escrita, o leitor é conduzido a uma transformação que vai além das finanças, envolvendo saúde, produtividade e propósito. Com exemplos de milionários, relatos pessoais dos autores e estratégias concretas, o livro mostra que o sucesso financeiro não é fruto do acaso ou de sorte, mas do comprometimento com escolhas diárias, autoconhecimento e ação estratégica. Ao longo dos capítulos, os autores desmontam mitos sobre dinheiro, abordam os principais desafios da jornada para enriquecer e oferecem ferramentas para que o leitor construa o seu próprio plano de voo em direção à riqueza. Esta introdução marca o início de uma jornada em que as manhãs deixam de ser apenas o começo do dia e passam a ser o ponto de partida para a construção de uma vida extraordinária, próspera e alinhada com o que realmente importa. Parte 1. O Milagre da Manhã. Capítulo 1. Por que as manhãs são importantes? O primeiro capítulo do livro enfatiza que as manhãs têm um papel fundamental na vida de qualquer pessoa que deseja crescer, prosperar e conquistar resultados extraordinários. Os autores começam relatando como, após uma vida inteira acordando tarde, perceberam que mudar sua relação com as manhãs foi um divisor de águas. Inicialmente, Hal Elrod e David Osborne contam que, mesmo relutantes, passaram a acordar mais cedo por necessidade, devido às demandas crescentes da vida adulta, família e trabalho. O que começou como uma obrigação revelou-se um dos grandes segredos dos milionários e das pessoas altamente produtivas. A grande transformação não está apenas em levantar cedo, mas em aproveitar esse período do dia de maneira estratégica e consciente. O capítulo explica que a manhã é capaz de estabelecer o tom para as próximas horas e, consequentemente, para todo o dia. Ter uma manhã planejada, disciplinada e voltada para o crescimento pessoal aumenta a motivação, o foco e a produtividade. Segundo os autores, o modo como uma pessoa começa o dia influencia seu comportamento, suas escolhas e, em última instância, seus resultados. O texto destaca dois perfis comuns de pessoas ao acordar: os sobrecarregados e os desmotivados. Os sobrecarregados já começam o dia atrasados, correndo contra o tempo, sentindo-se ansiosos e pressionados pelas obrigações. Os desmotivados, por outro lado, acordam sem propósito, acabam procrastinando e sentem-se improdutivos. Em ambos os casos, as consequências são dias pouco produtivos, sensação de estar sempre apagando incêndios ou de estar à deriva e, frequentemente, uma preocupação constante com o dinheiro. A conclusão dos autores é clara: quem não aproveita as manhãs começa o dia sendo atacado pelo mundo e perde o controle da própria vida. No entanto, o capítulo traz a proposta de uma terceira opção: transformar as manhãs em um espaço de ordem, clareza e autocontrole. Os autores defendem que acordar cedo e criar um ritual matinal intencional permite que a pessoa assuma as rédeas da própria rotina, estabeleça prioridades e comece o dia fortalecida. Eles apresentam estudos que comprovam os benefícios de acordar cedo. Pesquisas citadas mostram que pessoas matutinas tendem a ser mais proativas, produtivas, planejadas, menos propensas ao estresse e à procrastinação, além de terem mais sucesso profissional e ganhos financeiros maiores. Além disso,
Há vantagens psicológicas e emocionais em se tornar uma pessoa matutina. Estudos apontam que quem acorda cedo desenvolve maior resistência à fadiga, frustrações e dificuldades, resultando em menos ansiedade, menos depressão e maior satisfação com a vida. O capítulo cita referências como o pesquisador Christopher Randler, da Universidade de Heidelberg, e o autor Robin Sharma, ambos confirmando que produtividade e proatividade estão diretamente ligadas à maneira como começamos o dia. Outra pesquisa da Universidade de Barcelona reforça que matutinos têm mais persistência e capacidade de superar desafios. O capítulo segue detalhando que, assim como o conselho financeiro de pague-se primeiro, separar parte do dinheiro para investir antes de gastar com qualquer outra coisa, o mesmo deve ser feito como tempo. Reservar as primeiras horas da manhã para investir em si mesmo é comparado a tirar a nata do dia, ou seja, aproveitar o momento de maior potencial e energia para atividades de desenvolvimento pessoal. Segundo os autores, a forma como gastamos o início do dia é uma mensagem poderosa ao subconsciente sobre o tipo de disciplina e comprometimento que temos com nossos objetivos. Outro ponto importante abordado é que hábitos são forças poderosas. O padrão de sono, assim como outros comportamentos, é moldado por rotinas mantidas ao longo dos anos. Ao mesmo tempo em que algumas pessoas têm uma tendência natural para a noite, todos podem aprender a mudar seus hábitos e transformar-se em matutinos com prática e intenção. A chave, segundo o livro, está em criar rituais que tragam sentido para o início do dia, tornando-o não apenas um momento para cumprir obrigações, mas um espaço reservado para crescimento e realização. O capítulo também discute as barreiras psicológicas para adotar essa nova rotina. Uma delas é o medo de parecer egoísta ao reservar tempo só para si. Muitas pessoas foram ensinadas a colocar as necessidades dos outros sempre em primeiro lugar. Porém, os autores lembram a regra das máscaras de oxigênio em aviões. É preciso cuidar de si mesmo primeiro, pois só assim será possível ajudar os outros de forma plena e consistente. Quem negligencia o próprio desenvolvimento e bem-estar acaba exausto, ressentido e menos produtivo. O livro sugere que a dificuldade de acordar cedo frequentemente está ligada à falta de entusiasmo com a vida em geral. Se a pessoa está insatisfeita, não encontra motivos para levantar da cama com disposição. Por isso, a transformação da manhã começa com pequenas mudanças, que trazem ganhos de energia, clareza e otimismo, alimentando um ciclo positivo. Para motivar o leitor, o capítulo traz depoimentos de pessoas bem-sucedidas que adotaram o hábito de acordar cedo, como Richard Branson, fundador do Virgin Group, e Arianna Huffington, fundadora do Huffington Post. Ambos reforçam que acordar cedo não é sobre trabalhar mais, mas sim encontrar tempo para investir em si mesmo, cuidar da saúde, passar tempo com a família e criar uma mentalidade vencedora antes de enfrentar as demandas do mundo. Por fim, os autores afirmam que não é necessário começar com grandes mudanças. Até mesmo pequenas adaptações, como acordar 30 minutos mais cedo e dedicar esse tempo a práticas como meditação, leitura ou exercícios físicos, podem ter um impacto significativo. O essencial é dar o primeiro passo, experimentar e permitir que os benefícios se revelem com o tempo. O capítulo termina reforçando que, ao assumir o controle das manhãs, a pessoa assume o controle da vida, abrindo caminho para prosperidade, equilíbrio e realização em todas as áreas. Capítulo 2. Bastam 5 minutos para se tornar uma pessoa matutina. Neste capítulo, os autores mostram que a transição de uma pessoa noturna para uma pessoa matutina é possível para qualquer um e pode ser realizada com estratégias práticas, em apenas 5 minutos. Eles começam destacando um problema comum. A intenção de acordar cedo muitas vezes é sabotada no momento em que o despertador toca. Apesar de uma decisão firme na noite anterior, quando chega a manhã, a racionalização entra em cena e a força de vontade parece evaporar. O desafio, portanto, não é apenas decidir acordar cedo, mas criar um método que torne esse processo mais fácil e natural. A racionalização é um dos maiores vilões das manhãs. Por mais que alguém se sinta animado ao planejar uma nova rotina, é muito fácil,
no calor do momento, encontrar justificativas para continuar dormindo. Por isso, os autores propõem um processo prático de 5 etapas, cada uma ocupando aproximadamente 1 minuto para elevar o que chamam de nível de motivação ao acordar, NMA. O objetivo é fazer com que, quando o despertador tocar, o desejo de levantar seja maior que o desejo de voltar a dormir. A primeira etapa é definir suas intenções antes de dormir. Segundo o livro, o último pensamento antes de adormecer costuma ser o primeiro pensamento ao acordar. Se a pessoa vai dormir pensando de forma negativa, já acorda desmotivada. O recomendado é, antes de dormir, criar uma expectativa positiva para a manhã seguinte, visualizando e afirmando que o início do dia será bom e produtivo. A segunda etapa consiste em colocar o despertador longe da cama. Isso obriga a pessoa a se levantar para desligá-lo, criando um movimento físico logo ao acordar, o que ajuda a espantar a sonolência. Os autores alertam que se o despertador ficar ao alcance das mãos, a tendência será desligá-lo automaticamente e voltar a dormir, sabotando o novo hábito antes mesmo de começar. Na terceira etapa, o livro orienta a ir imediatamente ao banheiro e escovar os dentes. Embora pareça uma recomendação trivial, esse simples gesto faz o corpo começar a acordar. Jogar água no rosto também é sugerido para acelerar o processo de despertar. Essas ações sinalizam ao cérebro que o período de descanso acabou e é hora de entrar em atividade. A quarta etapa é hidratar-se. Após várias horas de sono, o corpo está levemente desidratado, o que acentua a sensação de cansaço. Beber um copo d'água logo ao acordar repõe rapidamente a hidratação, ajudando a aumentar a disposição e clareza mental. A quinta e última etapa é vestir roupas de ginástica ou tomar um banho. Essa decisão prepara a pessoa para iniciar seu ritual matinal, seja ele composto por exercícios físicos, meditação ou outras práticas. Vestir-se de acordo ou tomar banho cria um ponto de não retorno. O corpo já está pronto para a ação, e a probabilidade de voltar para a cama diminui drasticamente. Os autores reforçam que, ao seguir essas 5 etapas, é possível elevar o NMA de quase zero para um patamar suficientemente alto, tornando mais fácil iniciar o dia com energia e foco. Esse processo de 5 minutos pode ser personalizado, de acordo com as preferências individuais, e pequenas adaptações são bem-vindas. O capítulo também apresenta dicas adicionais para fortalecer o novo hábito, como usar afirmações antes de dormir para programar o subconsciente, instalar timers para acender as luzes do quarto junto com o despertador e ajustar a temperatura do ambiente para torná-lo mais confortável ao acordar. O objetivo é remover obstáculos e facilitar ao máximo a transição do sono para a vigília. A importância da comunidade e do apoio mútuo também é mencionada. Os autores sugerem buscar um parceiro de responsabilidade, alguém que esteja disposto a assumir o compromisso de acordar cedo junto, trocar experiências e oferecer suporte nos dias mais difíceis. Eles convidam o leitor a participar de grupos online dedicados à prática do milagre da manhã, onde milhares de pessoas compartilham conquistas, desafios e dicas para manter a motivação alta. Para quem sente insegurança por já ter falhado em tentativas anteriores de mudar a rotina matinal, o capítulo oferece um caminho claro: comprometer-se a acordar 30 a 60 minutos mais cedo, durante 30 dias consecutivos. O período de um mês é visto como suficiente para que o novo hábito se consolide. O livro destaca que é fundamental não adiar o início da prática. O convite é para que o leitor comece imediatamente, sem esperar pelo momento perfeito. Os autores explicam que acordar cedo de forma consistente não exige força de vontade sobre-humana, mas sim uma estratégia eficaz. Ao implementar o processo de 5 minutos e repetir por um mês, a mudança deixa de ser um esforço e passa a ser parte da identidade da pessoa. Esse é o ponto em que acordar cedo se torna natural e prazeroso, não mais uma batalha diária. O capítulo termina enfatizando que o verdadeiro investimento do milagre da manhã não é acordar por acordar, mas sim investir o início do dia para investir em si mesmo, cultivar disciplina, aprender, crescer e transformar sonhos em realidade.
É o momento de investir nos próprios objetivos antes que as demandas externas ocupem todo o tempo e energia. Os autores asseguram que, ao conquistar as manhãs, o leitor ganha controle sobre o dia e sobre a própria vida, dando o primeiro passo rumo ao sucesso e à realização pessoal. Capítulo 3. Salvadores de vida. O conceito dos salvadores de vida é apresentado neste capítulo como o coração do método do O Milagre da Manhã. Hal Elrod e David Osborne explicam que para transformar as manhãs em momentos de poder e construção de riqueza, é essencial implementar práticas comprovadas de desenvolvimento pessoal, logo no início do dia. Os autores compartilham que os salvadores de vida são 6 hábitos matinais que mudaram não apenas suas próprias vidas, mas também a trajetória de milhares de pessoas ao redor do mundo. O propósito dessas práticas é fornecer ao leitor ferramentas simples, porém poderosas, capazes de gerar clareza, disciplina, autoconhecimento e alta performance. O capítulo começa ressaltando que a maioria das pessoas inicia o dia no modo automático, focada em obrigações e tarefas, sem reservar tempo para si. Essa falta de intenção faz com que muitos desperdicem o momento mais produtivo do dia, sentindo-se constantemente atrasados ou sem energia. Os autores propõem um caminho diferente: dedicar a primeira hora da manhã a práticas que alimentam corpo, mente e espírito, criando um ciclo positivo de transformação. Os salvadores de vida são apresentados como um acrônimo, em inglês, formado pela palavra SAVERS, cada letra representando uma prática fundamental. O S de Silence, silêncio. O silêncio é a primeira prática e serve para acalmar a mente, reduzir o estresse e trazer clareza. Pode ser feito por meio da meditação, oração, respiração consciente ou gratidão. Os autores enfatizam que começar o dia com silêncio permite que o leitor conecte-se com seu interior, estabeleça intenções e cultive paz interior antes de enfrentar os desafios do cotidiano. O A de afirmações. Afirmações são declarações positivas que ajudam a reprogramar crenças, fortalecer a autoconfiança e direcionar o foco para os objetivos. Os autores mostram que repetir afirmações diariamente transforma pensamentos e emoções, promovendo uma atitude mental de sucesso. Os autores sugerem que o leitor escreva suas próprias afirmações relacionadas à riqueza, saúde, relacionamentos ou qualquer área da vida que deseje aprimorar. O V de visualização. Visualizar é imaginar-se alcançando metas e superando obstáculos. Os autores explicam que visualizar o sucesso cria familiaridade com o futuro desejado e ativa o cérebro para identificar oportunidades e soluções. A visualização é descrita como uma técnica usada por atletas, empresários e pessoas de alta performance, que treinam a mente para sentir e agir como se o objetivo já estivesse realizado. O E de exercise, que significa exercício. A prática regular de exercícios físicos logo pela manhã é apresentada como uma maneira eficiente de ativar o corpo, aumentar a energia e melhorar o humor. O livro não impõe um tipo específico de exercício, permitindo que o leitor escolha entre caminhada, corrida, yoga, alongamento ou outra atividade que preferir. Os autores destacam que movimentar-se cedo combate a preguiça, desperta a mente e prepara o organismo para um dia mais produtivo. O R de reading, que significa leitura. O hábito da leitura matinal é sugerido como fonte de aprendizado e inspiração constante. Reservar alguns minutos para ler livros de desenvolvimento pessoal, finanças, biografias ou qualquer conteúdo enriquecedor é visto como uma forma de adquirir novos conhecimentos, ampliar horizontes e se manter motivado. Os autores lembram que, ao ler todos os dias, o leitor se diferencia da maioria e acelera seu crescimento pessoal. O S de scribing, que significa escrita. Por fim, a escrita, seja em forma de diário, lista de gratidão, planos ou reflexões, é apresentada como ferramenta para organizar pensamentos, processar emoções e registrar aprendizados. Escrever ajuda o leitor a monitorar o progresso, identificar padrões, celebrar conquistas e corrigir rotas quando necessário. O capítulo reforça que não é obrigatório dedicar 1 hora inteira para cada prática. O método é flexível e pode ser adaptado de acordo com a rotina e os objetivos do leitor. Para quem tem pouco tempo, é possível investir apenas 1 minuto em cada salvador de vida, totalizando 6 minutos por manhã,
já com grande impacto. O importante é criar o hábito e manter a constância. Além disso, os autores compartilham exemplos de pessoas comuns e milionários que atribuíram grande parte de seu sucesso à adoção de rituais matinais baseados nos salvadores de vida. Histórias de superação e depoimentos reais ilustram como o método transformou autoestima, finanças, relacionamentos e saúde dos praticantes. Outro ponto abordado é que os salvadores de vida ajudam a combater o chamado déficit de desenvolvimento pessoal. Os autores afirmam que a maioria das pessoas investe muito tempo trabalhando para ganhar dinheiro, mas dedica pouco ou nenhum tempo para crescer como indivíduo. O método inverte essa lógica. Ao priorizar o crescimento pessoal, o sucesso financeiro torna-se uma consequência natural, pois o leitor desenvolve novas competências, resiliência e mentalidade de prosperidade. O capítulo finaliza mostrando que, independentemente das circunstâncias externas, é possível assumir o controle do próprio destino a partir das primeiras horas do dia. O compromisso com os salvadores de vida representa um voto de confiança em si mesmo e o início de uma jornada rumo ao enriquecimento integral, não só financeiro, mas também emocional, intelectual e espiritual. Os autores concluem incentivando o leitor a experimentar cada uma das 6 práticas já na manhã seguinte, adaptando-as conforme necessário, e prometem que os resultados positivos virão com o tempo e a persistência. A transformação, segundo eles, começa com pequenas escolhas, repetidas diariamente, e com a decisão de investir em si mesmo antes de investir em qualquer outra coisa. Parte 2. Como ser um milionário. Capítulo 4. Primeira lição. As 2 portas. Neste capítulo, os autores apresentam a metáfora das 2 portas como a primeira lição fundamental para quem deseja transformar a própria vida financeira e alcançar o patamar de milionário. Essa analogia funciona como um ponto de partida para entender como as escolhas diárias moldam o destino de cada pessoa e definem quem alcançará prosperidade e quem continuará estagnado. A narrativa começa com a explicação de que, todos os dias, cada pessoa se depara com 2 portas imaginárias. Uma representa o caminho da mediocridade, onde prevalecem a zona de conforto, a procrastinação, a falta de disciplina e a repetição dos mesmos hábitos improdutivos. A outra porta simboliza o caminho do crescimento, da coragem, do esforço consciente, das decisões difíceis e do comprometimento em buscar algo melhor, mesmo diante do desconforto e das incertezas. Os autores reforçam que a maioria das pessoas, muitas vezes sem perceber, escolhe a porta da mediocridade. Isso ocorre porque seguir o caminho conhecido é mais fácil, exige menos energia emocional e protege contra o medo do fracasso. Ficar na zona de conforto oferece uma sensação ilusória de segurança, mas, a longo prazo, essa escolha conduz à frustração, estagnação financeira e à sensação de não estar vivendo todo o potencial. Por outro lado, a porta do crescimento exige sair desse piloto automático. Os autores compartilham que, ao longo de suas trajetórias, eles próprios enfrentaram momentos em que tiveram de decidir conscientemente entre a comodidade e a busca por algo maior. Eles explicam que crescer dói, que assumir riscos provoca ansiedade, mas que o desconforto temporário é o preço do progresso. Escolher o caminho do crescimento envolve questionar crenças antigas, desenvolver autodisciplina, aprender com os próprios erros e estar disposto a persistir mesmo que os resultados não apareçam de imediato. É por isso que é importante ter consciência de que o capítulo traz exemplos de pessoas que mudaram radicalmente suas vidas ao optarem pela porta do crescimento. São histórias de indivíduos que, apesar de enfrentar dificuldades financeiras, traumas ou fracassos anteriores, decidiram quebrar padrões, estudar, economizar, investir em si mesmos e buscar mentores. Com o tempo, esses pequenos gestos diários transformaram não só as finanças, mas também a autoconfiança, os relacionamentos e o propósito de vida. Um ponto essencial destacado pelos autores é que ninguém se torna milionário apenas por desejar riqueza ou sonhar com prosperidade. O que separa os bem-sucedidos dos que permanecem no mesmo lugar é a disposição em agir de forma diferente a cada manhã, escolhendo conscientemente a porta do crescimento. Essa escolha está nas pequenas decisões: levantar cedo, praticar os salvadores de vida, estudar sobre finanças,
adotar novos hábitos, resistir à tentação de soluções fáceis e, sobretudo, não se contentar com menos do que se deseja e merece. Os autores também abordam o perigo da autossabotagem, que muitas vezes ocorre de forma sutil. Pessoas que buscam atalhos, que acreditam que um dia as coisas vão melhorar sozinhas ou que esperam sorte, acabam adiando indefinidamente a decisão de mudar. A porta do crescimento exige humildade para reconhecer que é preciso aprender, coragem para recomeçar e consistência para não desistir diante dos obstáculos e da incerteza inicial. O capítulo conclui reforçando que a metáfora das duas portas é ao mesmo tempo um alerta e uma promessa. Todos têm a oportunidade de escolher diariamente qual porta vão atravessar. As recompensas do caminho do crescimento, prosperidade, realização financeira, liberdade financeira, só podem ser conquistadas por quem aceita o desafio de sair da zona de conforto e construir uma vida melhor, um passo de cada vez. Os autores encorajam o leitor a refletir neste momento sobre qual porta tem escolhido com mais frequência e, a partir de agora, comprometer-se a escolher o caminho do crescimento, mesmo que pareça difícil ou assustador. É essa decisão, repetida dia após dia, que determina quem alcança o status de milionário e constrói uma existência verdadeiramente significativa. Capítulo 5. Segunda lição. Você, milionário. Neste capítulo, os autores apresentam uma reflexão essencial. Para alcançar o patamar de milionário, não basta desejar riqueza, mas é necessário tornar-se, em essência, uma pessoa milionária antes mesmo de atingir esse status financeiro. O grande ensinamento é que ser vem antes de ter. A identidade e o modo como alguém se enxerga têm impacto direto nos comportamentos, escolhas e, consequentemente, nos resultados. Ou seja, o segredo está em internalizar a mentalidade e os valores de um milionário, adotando suas atitudes e formas de pensar diariamente. O texto inicia mostrando que o senso comum tende a enxergar o milionário apenas como alguém que acumula grande quantia de dinheiro. No entanto, os autores desafiam essa percepção, revelando que a verdadeira riqueza começa na mente e no coração. Eles afirmam que milionários genuínos são, em geral, pessoas disciplinadas, perseverantes, comprometidas com o aprendizado contínuo e abertas a assumir riscos calculados. Mais do que bens materiais, a riqueza verdadeira é formada por hábitos, valores, crenças e padrões mentais. O texto destaca que existe uma diferença fundamental entre buscar ser milionário para provar algo aos outros e buscar riqueza como expressão de crescimento pessoal, liberdade e contribuição para o mundo. Muitas pessoas almejam riqueza motivadas por insegurança, medo ou necessidade de aprovação, mas essas razões dificilmente sustentam o sucesso a longo prazo. Por outro lado, aqueles que se veem como protagonistas de suas vidas, que cultivam autoconhecimento, autorresponsabilidade e uma visão de abundância, têm mais chances de construir e manter a prosperidade. Para ilustrar essa diferença, os autores compartilham exemplos de indivíduos que transformaram suas histórias ao mudar sua identidade. Pessoas que antes se viam como vítimas das circunstâncias passaram a agir como protagonistas, estabelecendo metas claras, cuidando da saúde física e mental, buscando aprendizado constante e cercando-se de pessoas positivas e inspiradoras. Ao internalizarem uma nova visão de si mesmas, passaram a tomar decisões mais ousadas e estratégicas, aproximando-se cada vez mais de seus objetivos. Outro ponto central do capítulo é a importância dos rituais matinais para fortalecer essa identidade milionária. Os autores reforçam que práticas como meditação, afirmações, visualização e leitura não são meros rituais, mas ferramentas para criar e consolidar uma nova autoimagem. Ao repetir diariamente que é disciplinado, próspero, resiliente e digno de sucesso, o indivíduo programa seu subconsciente para agir de acordo com esses valores. Aos poucos, pequenas vitórias diárias se acumulam, alimentando a autoconfiança e a disposição para enfrentar desafios maiores. O capítulo ressalta ainda que se tornar milionário envolve desenvolver competências como inteligência emocional, resiliência,
capacidade de lidar com fracassos e disposição para aprender com erros. Milionários não fogem dos problemas, mas buscam soluções criativas e mantêm o foco no longo prazo sem se deixar abalar por obstáculos temporários. Eles sabem que o caminho para a riqueza é repleto de altos e baixos, mas confiam em sua capacidade de adaptação e crescimento contínuo. Os autores também abordam o papel das crenças limitantes e como elas impedem muitas pessoas de prosperar. Ideias como "não sou bom com dinheiro", "não nasci para ser rico" ou "dinheiro é sujo" acabam sabotando ações e escolhas importantes. O capítulo propõe que o leitor questione essas crenças e substitua por pensamentos fortalecedores, como "posso aprender tudo o que preciso", "mereço prosperidade" e "minha riqueza beneficia minha família e minha comunidade". Outro aspecto abordado é o impacto do ambiente e das companhias. Os autores aconselham que o leitor busque conviver com pessoas que compartilham valores positivos, mentalidade de crescimento e hábitos de sucesso. Estar rodeado de exemplos inspiradores estimula o desenvolvimento e serve de apoio nos momentos de dúvida ou dificuldade. Por fim, o capítulo encerra reforçando que a jornada para se tornar um milionário começa por dentro. Antes de acumular bens materiais, é fundamental acumular virtudes, conhecimentos e experiências que elevem o padrão de vida em todos os sentidos. A riqueza financeira surge como consequência natural de uma mentalidade fortalecida, hábitos produtivos e decisões conscientes. Ao se comprometer diariamente em ser a pessoa que deseja se tornar, o leitor abre caminho para realizar seus maiores sonhos e impactar positivamente o mundo à sua volta. Os autores convidam o leitor a refletir: quem você precisa se tornar para conquistar a vida dos seus sonhos? E, a partir dessa resposta, agir todos os dias como se já fosse essa pessoa. Essa é a verdadeira chave para transformar não só a conta bancária, mas a própria existência. Capítulo 6. Terceira lição. Seu plano de voo. No sexto capítulo, os autores abordam a importância fundamental de se ter um plano de voo para alcançar a independência financeira e construir uma vida de prosperidade. A metáfora do plano de voo é utilizada para destacar que ninguém chega ao destino desejado apenas por sorte ou acaso. Assim como um avião precisa de um plano de voo detalhado, revisado e ajustado durante toda a viagem, uma pessoa que busca tornar-se milionária precisa de direção clara, metas bem definidas e a disposição de corrigir o rumo sempre que necessário. O texto começa explicando que, sem um plano estruturado, as pessoas tendem a agir de forma reativa, apagando incêndios e deixando que as circunstâncias determinem seus resultados. Os autores apontam que a ausência de um plano de voo faz com que muitos desperdicem tempo, energia e recursos, sentindo-se frustrados por não saírem do lugar. Por outro lado, quem investe tempo para mapear seus objetivos e criar uma estratégia clara está mais preparado para enfrentar turbulências, ajustar a rota e avançar com confiança. O capítulo ressalta que o plano de voo financeiro começa com a definição do destino. É essencial que o leitor saiba exatamente onde quer chegar. Os autores sugerem que, assim como um piloto não decola sem saber o destino final, ninguém deve iniciar sua jornada em busca de riqueza sem clareza sobre seus sonhos, metas e razões para alcançá-los. Escrever objetivos financeiros específicos, mensuráveis e com prazos definidos é o primeiro passo para transformar sonhos em realidade. Outro ponto importante é a necessidade de identificar o ponto de partida. Assim como um piloto confere o aeroporto de origem, o leitor deve analisar com honestidade sua situação atual. Quanto ganha, quanto gasta, quais dívidas possui, que habilidades precisa desenvolver e que recursos já tem disponíveis. Essa autoanálise permite traçar uma rota realista e personalizada, evitando comparações e atalhos ilusórios. O plano de voo, segundo os autores, deve ser dividido em etapas, com ações concretas para cada fase da jornada. Entre essas ações estão criar o hábito de poupar, investir em educação financeira, diversificar fontes de renda, buscar mentores e fazer revisões periódicas das estratégias. O texto destaca que o caminho para se tornar milionário raramente é linear. Haverá imprevistos, mudanças de cenário e ajustes necessários.
Por isso, flexibilidade e resiliência são qualidades essenciais. O capítulo também explora a importância de manter o foco nos princípios básicos. Gastar menos do que ganha, investir de forma inteligente e evitar dívidas desnecessárias. Os autores lembram que muitas pessoas se perdem em promessas de enriquecimento rápido, esquecendo que a verdadeira prosperidade é construída com disciplina, constância e visão de longo prazo. A trajetória de grandes milionários é marcada pela paciência e pela disposição de aprender continuamente, corrigindo rota sempre que surgem novos desafios. Outro elemento fundamental do plano de voo é o acompanhamento dos resultados. Assim como pilotos verificam instrumentos e fazem pequenos ajustes durante o voo, o leitor deve monitorar regularmente seus avanços, celebrar conquistas e corrigir falhas. Os autores sugerem o uso de planilhas, aplicativos ou diários financeiros para registrar receitas, despesas, investimentos e evolução do patrimônio. Esse controle dá segurança, aumenta a autoconfiança e estimula a continuidade dos bons hábitos. O texto reforça que, embora existam muitas rotas possíveis, não há atalhos mágicos para a riqueza duradoura. O sucesso é fruto do alinhamento entre sonhos claros, planejamento detalhado e ação consistente. Os autores alertam que distrações e tentações para abandonar o plano sempre existirão. Por isso, o compromisso pessoal e a revisão constante dos objetivos são indispensáveis para manter-se no caminho certo. Além dos aspectos técnicos, o plano de voo envolve também a mentalidade. É necessário acreditar na própria capacidade de realizar grandes conquistas e estar disposto a sair da zona de conforto, assumindo riscos calculados e aprendendo com os erros. O texto sugere que o leitor desenvolva a habilidade de recomeçar quantas vezes for preciso, transformando fracassos temporários em oportunidades de crescimento. No final do capítulo, os autores incentivam o leitor a dar o primeiro passo hoje mesmo. Reservar um tempo para refletir sobre o destino desejado, mapear o ponto de partida, definir as principais etapas e se comprometer com as ações diárias que aproximam do objetivo. Eles lembram que o plano de voo não é estático. Ele pode e deve ser ajustado ao longo do tempo, conforme o leitor evolui e conquista novos patamares. A mensagem central é clara. Ninguém chega a lugar nenhum sem um mapa, uma rota e disposição para corrigir o curso sempre que necessário. Construir riqueza exige planejamento, disciplina e perseverança, mas, acima de tudo, exige clareza de propósito. Com um plano de voo bem elaborado, o leitor aumenta significativamente suas chances de alcançar o sucesso financeiro e criar uma vida alinhada com seus sonhos mais autênticos. Capítulo 7. Quarta lição. Como se tornar super. Neste capítulo, os autores introduzem a ideia de que, para alcançar o nível de prosperidade dos milionários, não basta ser bom ou até mesmo ótimo. É preciso buscar ser super, uma versão extraordinária de si mesmo. O conceito de se tornar super envolve ir além do que é comum, ultrapassando os próprios limites, adotando hábitos e atitudes que diferenciam os verdadeiramente bem-sucedidos do restante das pessoas. Não é uma questão de dom ou sorte, mas sim de dedicação contínua ao autodesenvolvimento e à excelência. O texto começa destacando que a mediocridade é um estado confortável, no qual a maioria das pessoas permanece, evitando desafios e preferindo a segurança da rotina. Para se tornar super, é necessário romper com essa acomodação, assumir riscos e comprometer-se com a evolução diária. Os autores enfatizam que a busca pela excelência é um processo deliberado, que exige disciplina, humildade para aprender e coragem para agir mesmo diante do medo ou da dúvida. Um dos pontos centrais do capítulo é a diferença entre esforço comum e esforço extraordinário. Enquanto a maioria se contenta em fazer o mínimo necessário, os milionários vão além, investindo tempo em aprender, praticar, corrigir erros e buscar novas referências. Os autores usam exemplos de atletas de elite, artistas renomados e empresários de sucesso, que dedicam horas extras ao aprimoramento, mesmo quando já estão no topo. O segredo está na mentalidade. Nunca se considerar pronto, mas sempre em construção. O capítulo sugere que o leitor adote o hábito da autorreflexão diária,
perguntando-se constantemente o que pode ser feito para melhorar, aprender mais ou servir melhor aos outros. Essa prática permite identificar pontos cegos, corrigir desvios e aproveitar oportunidades de crescimento que passam despercebidas para quem vive no piloto automático. Os autores ressaltam que tornar-se super é uma escolha diária, que começa com pequenas ações: acordar mais cedo, investir em leitura, buscar feedback, cuidar da saúde e das finanças, e se consolida ao longo do tempo. Outro aspecto importante abordado é a resiliência diante das adversidades. Ser super não significa não errar ou não falhar, mas sim aprender com as quedas e retornar mais forte. Os milionários enxergam os obstáculos como parte do processo de amadurecimento e desenvolvimento. O fracasso é visto como um professor, não como um veredito final. Assim, cada dificuldade superada contribui para aumentar a confiança, a competência e a capacidade de lidar com desafios maiores. O texto também destaca o papel do propósito. Pessoas super sabem por que fazem o que fazem, têm clareza de seus valores e de suas motivações. Essa conexão com um propósito maior funciona como combustível nos dias difíceis e como guia para tomar decisões alinhadas com o que realmente importa. O capítulo orienta o leitor a buscar sentido em suas atividades diárias, transformando o trabalho, o estudo e os relacionamentos em meios de expressar seu melhor. Para ilustrar esses princípios, os autores compartilham histórias de pessoas comuns que, ao adotar uma postura de excelência, transformaram carreiras, finanças e vidas pessoais. São relatos que provam que qualquer um pode se tornar super, desde que esteja disposto a fazer o que a maioria não faz: praticar, aprender, persistir e recomeçar quantas vezes for preciso. O capítulo também aborda a importância do círculo social. Os autores alertam que a convivência com pessoas medíocres pode limitar o crescimento, enquanto o contato com pessoas que também buscam ser super estimula a evolução. Eles incentivam o leitor a buscar mentores, participar de grupos de estudo, comunidades de desenvolvimento pessoal e ambientes em que a excelência seja o padrão. Estar rodeado de exemplos positivos eleva o próprio nível de exigência e acelera o progresso. Por fim, os autores reforçam que se tornar super não é um destino, mas uma jornada contínua. É um compromisso permanente com o autodesenvolvimento, a disciplina e a entrega de valor ao mundo. O verdadeiro significado de ser super é contribuir para o crescimento dos outros, inspirar pessoas, liderar pelo exemplo e criar impacto positivo onde se estiver. O capítulo encerra com um convite para que o leitor se desafie a ir além da média, busque superar seus próprios limites e adote a mentalidade de excelência em tudo o que fizer. Ser super é uma escolha acessível a todos que estiverem dispostos a pagar o preço do esforço, da dedicação e da vontade de crescer todos os dias. Assim, a prosperidade e o sucesso financeiro se tornam consequências naturais de uma vida guiada pela busca constante por se tornar a melhor versão de si mesmo. Capítulo 8. Quinta lição: o efeito pica-pau. No 8º capítulo, os autores introduzem o conceito do efeito pica-pau como uma das lições mais poderosas para quem deseja alcançar prosperidade e resultados extraordinários na vida financeira e pessoal. A metáfora faz referência ao comportamento do pássaro pica-pau, conhecido por bater repetidamente seu bico no mesmo lugar até alcançar o objetivo, seja encontrar alimento ou abrir uma cavidade em uma árvore. O ensinamento é simples, porém profundo. A persistência focada em uma direção é uma das chaves fundamentais do sucesso. O capítulo inicia explicando que muitas pessoas fracassam em suas tentativas de enriquecer, não por falta de esforço, mas por dispersarem energia em várias direções ao mesmo tempo. Os autores destacam que é comum ver indivíduos começando projetos, mudando de ideia rapidamente, pulando de estratégia em estratégia e nunca permanecendo tempo suficiente em um caminho para colher resultados. Esse comportamento, chamado de síndrome do pica-pau perdido, gera frustração,
sensação de estagnação e, muitas vezes, desistência prematura. Em contraste, o verdadeiro efeito pica-pau está em escolher um objetivo claro e concentrar energia, tempo e dedicação na mesma direção, com disciplina e paciência. Os autores explicam que o segredo dos milionários é o comprometimento consistente com o propósito, mesmo quando os resultados demoram a aparecer. Eles citam exemplos de empresários, investidores e atletas que alcançaram o topo justamente por não se deixarem distrair por oportunidades passageiras ou modismos. Esses casos mostram que o sucesso raramente acontece da noite para o dia. É a consequência de pequenas ações repetidas por longos períodos. O capítulo detalha que o efeito pica-pau se aplica tanto à vida financeira quanto a qualquer área da existência. Relacionamentos, saúde, carreira, aprendizado. A mensagem é clara. Quem quer colher grandes frutos precisa aprender a perseverar, enfrentar o tédio e superar a vontade de desistir antes dos primeiros obstáculos. Os autores ressaltam que a maioria das pessoas subestima o poder do foco aliado à constância. Muitas vezes basta permanecer mais tempo em um caminho para colher resultados que estavam prestes a surgir. Outro ponto importante é o impacto do efeito pica-pau na criação de hábitos. Os autores explicam que hábitos poderosos, como investir regularmente, estudar todos os dias ou praticar exercícios físicos, são construídos pela repetição diária, não pela intensidade pontual. Eles defendem que a transformação pessoal acontece quando pequenas ações tornam-se automáticas, moldando o caráter, a disciplina e a autoconfiança do indivíduo. O maior inimigo desse processo é a impaciência. Querer resultados rápidos faz com que muitos desistam antes do tempo necessário para a consolidação do hábito. O capítulo também aborda a importância de resistir à tentação dos atalhos. Em um mundo de informações abundantes e promessas de soluções mágicas, é fácil se perder em novas oportunidades, cursos ou métodos revolucionários. Os autores alertam que, embora aprender coisas novas seja importante, o excesso de mudanças impede o aprofundamento e a colheita dos frutos. O verdadeiro crescimento vem da decisão de escolher um caminho e segui-lo com determinação, adaptando apenas quando necessário, mas nunca pulando de galho em galho. Para reforçar o poder do efeito pica-pau, são apresentados depoimentos de pessoas que, ao persistirem em uma estratégia de investimento, um negócio ou um projeto pessoal, experimentaram um salto de resultados justamente quando pensavam em desistir. Esses relatos ilustram o conceito de compounding, ou seja, o efeito cumulativo do esforço ao longo do tempo. O sucesso financeiro, segundo os autores, é como a construção de uma árvore robusta. Leva tempo, exige paciência e dedicação, mas uma vez consolidado, oferece frutos abundantes por muitos anos. Os autores também sugerem práticas para fortalecer o efeito pica-pau na rotina do leitor. Definir metas específicas, dividir grandes objetivos em pequenas tarefas diárias, monitorar o progresso, celebrar conquistas e, principalmente, não se deixar abater por resultados lentos ou eventuais fracassos. O segredo está em criar mecanismos de responsabilidade, como diários, grupos de apoio ou mentores, que ajudem a manter o foco e a motivação nos momentos de dúvida. No encerramento do capítulo, os autores incentivam o leitor a refletir sobre quais áreas da vida têm sido marcadas por dispersão e falta de perseverança. Eles propõem que o leitor escolha um objetivo principal, comprometa-se a agir de forma consistente e resista ao impulso de buscar atalhos. O efeito pica-pau é uma escolha diária de persistência e foco, e é esse compromisso que diferencia os que alcançam a prosperidade daqueles que desistem no meio do caminho. A mensagem final é de esperança e motivação. Qualquer pessoa pode desenvolver a persistência necessária para alcançar grandes resultados. O segredo não está em fazer muito por pouco tempo, mas em fazer o essencial todos os dias pelo tempo necessário. Assim como o pica-pau, quem bate na mesma árvore, no mesmo lugar, com paciência e disciplina, um dia alcança o prêmio. Capítulo 9. Sexta lição. Onde está o dinheiro? Neste capítulo, os autores abordam de forma direta uma das perguntas mais frequentes entre aqueles que buscam a prosperidade. Afinal, onde está o dinheiro? Eles explicam que, para se tornar um milionário,
Não basta apenas disciplina, mentalidade correta e persistência. É necessário saber onde e como buscar oportunidades reais de enriquecimento, entender os fluxos do dinheiro e aprender a enxergar possibilidades onde a maioria enxerga obstáculos. O texto começa destacando que o dinheiro está sempre em circulação, mudando de mãos continuamente e tende a fluir para aqueles que resolvem problemas e agregam valor à vida dos outros. Os autores enfatizam que a verdadeira fonte de riqueza está em identificar necessidades, dores ou desejos do mercado e criar soluções efetivas para atendê-los. Seja através de produtos, serviços, conhecimentos ou inovações, o dinheiro segue o caminho do valor gerado. Por isso, uma das perguntas mais poderosas que uma pessoa pode se fazer é: de que maneira posso ajudar mais pessoas e resolver problemas relevantes? Um ponto central do capítulo é a importância de adotar uma mentalidade voltada para a busca de oportunidades, não de desculpas. Os autores mostram que muitas pessoas passam a vida inteira reclamando da falta de dinheiro, mas poucas se dedicam a entender como a riqueza é criada. Elas olham para os problemas do mundo e se sentem impotentes, enquanto os milionários enxergam nos desafios oportunidades de crescimento e lucro. O segredo está em desenvolver o olhar atento e treinado para identificar nichos pouco explorados, tendências emergentes e necessidades não atendidas. O texto destaca que o dinheiro não está escondido em lugares secretos ou reservado apenas para poucos. Ele está disponível para todos que estejam dispostos a estudar o mercado, aprender novas habilidades e correr riscos calculados. Os autores reforçam que muitos milionários começaram com recursos limitados, mas conseguiram criar riqueza justamente por observar padrões, antecipar tendências e agir rapidamente quando identificaram boas oportunidades. Os autores também abordam a importância da criatividade e da iniciativa. Encontrar onde está o dinheiro exige sair do piloto automático, pensar de maneira inovadora e experimentar novas abordagens. Eles citam exemplos de pessoas que criaram negócios do zero a partir de pequenas ideias, resolveram problemas simples com soluções criativas e transformaram isso em fontes consistentes de renda. A mensagem é clara: o dinheiro está onde existe demanda não atendida, e quem tem coragem de agir e perseverar pode conquistar resultados acima da média. Outro aspecto relevante do capítulo é o papel da educação financeira e do investimento inteligente. Saber onde está o dinheiro envolve também aprender a administrar recursos, multiplicar ganhos e proteger o patrimônio. Os autores orientam o leitor a buscar conhecimento sobre diferentes formas de investimento, como ações, imóveis, negócios próprios, fundos e ativos digitais. Eles alertam que o medo de perder ou o excesso de cautela podem impedir o acesso às melhores oportunidades, mas ressaltam que agir sem preparo também representa grande risco. O capítulo sugere que, para encontrar o dinheiro, é essencial ampliar o repertório, conversar com pessoas de diferentes áreas, participar de eventos, estudar casos de sucesso e manter-se atualizado sobre tendências econômicas e tecnológicas. O networking é apontado como uma ferramenta poderosa para abrir portas, trocar experiências e identificar caminhos promissores. Os autores lembram que muitos negócios milionários surgiram de parcerias, indicações ou simples conversas que revelaram necessidades não percebidas anteriormente. Os autores também enfatizam a importância de prestar atenção aos próprios talentos, paixões e experiências de vida. Muitas vezes, as melhores oportunidades estão justamente em áreas nas quais o leitor já possui conhecimento ou habilidades diferenciadas. A dica é: pergunte a si mesmo: o que eu sei fazer bem e como isso pode ser útil para os outros? Ao alinhar paixão, competência e demanda de mercado, cria-se um ambiente propício para a geração de riqueza sustentável. Por fim, o capítulo encerra reforçando que o dinheiro está sempre em movimento e disponível para quem está disposto a aprender, inovar, servir e agir com coragem. Não existe um único caminho, mas sim múltiplas possibilidades que se abrem para aqueles que cultivam uma mentalidade empreendedora, buscam resolver problemas e se comprometem com a excelência em tudo o que fazem. O verdadeiro milionário é, acima de tudo, um resolvedor de problemas e um gerador de valor para o mundo. Os autores convidam o leitor a observar o mundo com olhos atentos, buscar inspiração em diferentes fontes e, principalmente, a agir. Encontrar onde está o dinheiro é um exercício diário de criatividade, coragem e compromisso com a entrega de valor. Ao adotar esse comportamento, qualquer pessoa pode se aproximar da prosperidade e conquistar uma vida financeira abundante. Parte 3. 3 práticas de crescimento pessoal para acelerar seu caminho rumo à riqueza. Capítulo 10. Primeiro princípio não óbvio dos milionários: liderança pessoal. No 10º capítulo,
Os autores destacam que um dos maiores segredos dos milionários não é um truque financeiro ou uma fórmula mágica, mas sim o desenvolvimento da liderança pessoal. Liderar a si mesmo é o ponto de partida para conquistar resultados extraordinários em qualquer área da vida, inclusive nas finanças. Sem liderança pessoal, todas as técnicas, estratégias e oportunidades acabam desperdiçadas, pois falta o elemento central, a capacidade de agir de forma consistente, disciplinada e alinhada com valores e objetivos. O capítulo começa esclarecendo o conceito de liderança pessoal. Diferente da liderança tradicional, que está associada à condução de equipes ou grandes grupos, a liderança pessoal é a habilidade de comandar a própria vida. Significa assumir total responsabilidade pelas próprias escolhas, hábitos, emoções e reações, independentemente das circunstâncias externas. Os autores explicam que pessoas bem-sucedidas não terceirizam o comando de suas vidas. Elas não se deixam controlar por desculpas, reclamações ou vitimismo. Ao contrário, assumem o papel de protagonistas de sua história. O texto aprofunda a ideia de que o sucesso financeiro começa quando o indivíduo para de esperar que fatores externos mudem e passa a buscar mudança dentro de si mesmo. Milionários cultivam o hábito de tomar decisões conscientes, manter compromissos, cumprir promessas e, sobretudo, agir mesmo quando não estão motivados. Essa disciplina interna é o que diferencia quem conquista resultados daqueles que apenas sonham com uma vida melhor. O capítulo destaca que a liderança pessoal está diretamente ligada ao autoconhecimento. Conhecer as próprias forças e fraquezas, identificar gatilhos emocionais e reconhecer padrões de comportamento são passos essenciais para ajustar rotas e evitar a autossabotagem. Os autores sugerem o uso de ferramentas como o diário, a meditação, a autoavaliação periódica e o feedback de pessoas confiáveis para aprimorar esse autoconhecimento. Um aspecto importante discutido é a administração do tempo e das prioridades. Pessoas com alta liderança pessoal entendem que o tempo é seu maior ativo e, por isso, aprendem a dizer não ao que não agrega valor, focando energia nas atividades que realmente importam. O livro recomenda que o leitor estabeleça prioridades diárias, mantenha rotinas produtivas e crie sistemas para minimizar distrações. Esse compromisso com a eficiência é uma marca registrada dos milionários. O texto também aborda a relação entre liderança pessoal e resiliência. Os autores explicam que, no caminho para o sucesso, inevitavelmente surgirão fracassos, decepções e obstáculos inesperados. A diferença está em como cada um reage diante dessas situações. Milionários, em vez de se vitimizarem, analisam os acontecimentos, aprendem com os erros e recomeçam com ainda mais força. Eles entendem que cada desafio é uma oportunidade de crescimento e que a responsabilidade sobre o próprio destino está sempre em suas mãos. Outro ponto central do capítulo é o poder do exemplo. Liderança pessoal inspira outros ao redor, seja no ambiente familiar, social ou profissional. Ao demonstrar disciplina, ética, transparência e responsabilidade, o leitor influencia positivamente sua rede de contatos e constrói relacionamentos baseados em confiança e respeito. Os autores ressaltam que muitos milionários se tornaram referência para seus filhos, amigos e colegas não apenas pelo dinheiro acumulado, mas pelo caráter e pela conduta. Para desenvolver liderança pessoal, o capítulo sugere práticas simples, porém poderosas. Estabelecer metas claras, criar rotinas matinais produtivas, assumir compromissos públicos para aumentar a responsabilidade, monitorar o próprio progresso e buscar mentoria de pessoas que já trilharam caminhos semelhantes. Pequenas vitórias diárias, somadas ao longo do tempo, fortalecem a autoconfiança e criam um ciclo virtuoso de crescimento. O capítulo encerra destacando que liderança pessoal não é um talento inato, mas uma habilidade treinável, acessível a qualquer pessoa disposta a se comprometer com o próprio desenvolvimento. Ao liderar a si mesmo,
o leitor conquista autonomia, disciplina e resiliência para enfrentar qualquer desafio, abrindo caminho para a prosperidade financeira e para uma vida de significado. A mensagem final é clara. Antes de buscar controlar o mundo ao redor, aprenda a comandar a si mesmo. Essa é a base sobre a qual os milionários constroem não apenas riqueza material, mas uma existência plena, equilibrada e inspiradora. Liderança pessoal é a primeira e mais importante riqueza que alguém pode conquistar. Capítulo 11. Segundo princípio nada óbvio dos milionários. Engenharia de energia. Aqui, os autores revelam um princípio surpreendentemente ignorado por quem deseja atingir a prosperidade: a engenharia de energia. Diferente do que muitos pensam, o segredo dos milionários não está apenas em administrar dinheiro, mas também, e talvez principalmente, em administrar a própria energia. Os resultados extraordinários não são consequência apenas de longas horas de trabalho, mas da capacidade de manter níveis elevados de energia física, mental, emocional e espiritual ao longo do tempo. O texto começa explicando que energia é o combustível da produtividade, da criatividade e da persistência. Quando falta energia, até mesmo as melhores estratégias perdem eficácia, enquanto, com alta energia, é possível transformar obstáculos em oportunidades, manter o foco e sustentar ações de longo prazo. Os autores apontam que muitos fracassam porque subestimam a importância de cuidar do corpo e da mente, acreditando que o sucesso financeiro depende apenas de conhecimento técnico ou esforço bruto. O capítulo aborda 4 dimensões da energia: física, mental, emocional e espiritual. Cada uma delas influencia o desempenho diário e a capacidade de realizar sonhos. A energia física, por exemplo, é fundamental para a disposição, saúde e vitalidade. Os autores recomendam a prática regular de exercícios, sono de qualidade, alimentação equilibrada e hidratação. Pequenas mudanças nesses hábitos, como caminhar pela manhã ou evitar excesso de açúcar, já provocam impactos positivos imediatos na disposição e no humor. A energia mental está relacionada à clareza, concentração e criatividade. Os autores sugerem estratégias para evitar a sobrecarga de informações, como limitar o tempo nas redes sociais, priorizar tarefas importantes e praticar o foco em uma coisa de cada vez. Ler livros, resolver desafios e dedicar-se a hobbies estimulantes também são formas de manter a mente ativa e afiada. A energia emocional, por sua vez, é descrita como a força que sustenta a motivação e a resiliência. Para cultivá-la, o capítulo recomenda o desenvolvimento da inteligência emocional, a prática da gratidão, a convivência com pessoas positivas e a busca por atividades que gerem alegria e entusiasmo. Os autores destacam que emoções negativas, como ressentimento, raiva ou ansiedade, drenam energia vital e dificultam a ação consistente. Por isso, é fundamental aprender a lidar com os próprios sentimentos e buscar ajuda quando necessário. A energia espiritual, finalmente, é apontada como fonte de propósito e sentido de vida. Os milionários, segundo os autores, costumam ter clareza sobre seus valores e sobre o impacto que desejam causar no mundo. Essa conexão com um propósito maior fornece força nos momentos difíceis e orienta decisões alinhadas com o que realmente importa. Práticas como meditação, oração, reflexão e voluntariado são indicadas para fortalecer essa dimensão energética. O capítulo reforça que a engenharia de energia não é algo passivo, mas um processo ativo de gerenciamento e renovação. Os autores explicam que pessoas de sucesso tratam sua energia como um recurso precioso, monitorando e protegendo-a com zelo. Eles evitam compromissos que drenam energia, aprendem a dizer não a demandas excessivas e priorizam atividades que revitalizam corpo e mente. A rotina matinal proposta no livro é apresentada como uma poderosa ferramenta de recarga energética, preparando o leitor para enfrentar os desafios diários com mais vigor e entusiasmo. Os autores também abordam a importância dos ciclos de produtividade e descanso. Eles afirmam que tentar operar no modo ligado o tempo todo é um erro, pois leva à exaustão e ao esgotamento. Alternar momentos de intensa atividade com pausas, lazer e relaxamento é essencial para manter o alto desempenho sustentável.
O texto cita exemplos de milionários que, apesar de agendas lotadas, preservam tempo para hobbies, família e autocuidado, reconhecendo que esses elementos são parte fundamental do seu sucesso. Outro ponto importante do capítulo é o convite à autoobservação. Os autores sugerem que o leitor reflita diariamente sobre quais atividades aumentam ou drenam sua energia. Manter um diário, registrar emoções, avaliar o impacto de determinados alimentos, relacionamentos e rotinas ajuda a construir uma estratégia personalizada de engenharia energética. Por fim, o capítulo encerra com a mensagem de que a verdadeira riqueza está em ter energia para viver plenamente, realizar sonhos, servir aos outros e aproveitar cada momento. O dinheiro por si só não traz vitalidade nem entusiasmo. É a energia bem administrada que abre portas para novas oportunidades, mantém o leitor resiliente diante dos desafios e permite desfrutar do sucesso conquistado. Ao assumir o comando da própria energia, o leitor aproxima-se não só da prosperidade financeira, mas de uma vida rica em todos os sentidos. Capítulo 12. Terceiro princípio nada óbvio dos milionários. Foco inabalável. Neste capítulo, os autores exploram um dos princípios menos evidentes, porém mais decisivos para quem deseja prosperar financeiramente e conquistar resultados extraordinários: o foco inabalável. Eles afirmam que, em uma era marcada por distrações constantes, a capacidade de manter a atenção direcionada a objetivos prioritários se tornou uma das maiores vantagens competitivas dos milionários. O texto começa esclarecendo que a maioria das pessoas subestima o poder do foco. Muitas acreditam que sucesso é fruto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas os verdadeiros milionários compreendem que grandes conquistas exigem concentração, disciplina e a coragem de eliminar tudo o que não contribui diretamente para seus maiores objetivos. O foco, segundo os autores, é o que transforma esforço disperso em resultados extraordinários. Os autores explicam que o foco inabalável começa com clareza de propósito. Antes de tentar eliminar distrações externas, é fundamental saber exatamente o que se quer, por que se quer e onde se pretende chegar. Milionários investem tempo refletindo sobre suas prioridades, escrevem metas claras, definem métricas de sucesso e criam sistemas para monitorar o progresso. Essa clareza impede que sejam seduzidos por oportunidades passageiras ou por tarefas que não agregam valor. O capítulo destaca que, para manter o foco, é preciso aprender a dizer não com frequência. Os autores afirmam que pessoas comuns caem facilmente em armadilhas de multitarefas, excesso de compromissos e agendas lotadas, o que dispersa a energia e dificulta o avanço real. Milionários, por contrapartida, protegem seu tempo e sua atenção com rigor. Eles eliminam distrações digitais, criam blocos de tempo para tarefas importantes, delegam responsabilidades secundárias e reduzem ao máximo a exposição a ruídos e interrupções. Outro ponto relevante é o papel da rotina matinal no fortalecimento do foco. Práticas como meditação, visualização, leitura e escrita propostas nos Salvadores de Vida funcionam como âncoras que treinam a mente para lidar melhor com distrações e manter-se firme no propósito. Os autores sugerem que o leitor inicie cada dia revendo suas prioridades, visualizando seus objetivos e planejando ações alinhadas ao que realmente importa. O capítulo também aborda a importância de criar um ambiente favorável ao foco. Isso inclui desde organizar o espaço de trabalho e limitar notificações de celular, até alinhar expectativas com familiares e colegas, comunicando claramente momentos de concentração. Os autores lembram que até mesmo pequenos ajustes, como usar fones de ouvido, definir horários para checar e-mails ou trabalhar em locais silenciosos, podem fazer enorme diferença na produtividade diária. A resiliência diante das distrações é outro tema central. Os autores reconhecem que ninguém está imune a interrupções, dúvidas e tentações para abandonar tarefas importantes. A diferença dos milionários está na capacidade de retomar o foco rapidamente após um deslize. Para isso, recomendam técnicas como o uso de listas de tarefas, timers, como a técnica Pomodoro, revisão diária de metas e pausas programadas para evitar o esgotamento mental.
O texto enfatiza que foco não significa rigidez ou inflexibilidade. Pelo contrário, milionários são capazes de ajustar estratégias quando necessário, mas sem perder de vista o objetivo principal. O foco inabalável é uma combinação de disciplina e adaptabilidade, que permite avançar mesmo diante de obstáculos, aprendendo com erros, sem se desviar do propósito maior. Os autores compartilham exemplos de pessoas que alcançaram prosperidade justamente por recusar distrações, manter o olhar fixo em objetivos de longo prazo e resistir ao apelo de gratificações imediatas. Eles alertam que, em um mundo saturado por estímulos e informações, quem consegue proteger sua atenção constrói uma vantagem difícil de ser replicada. Ao final do capítulo, os autores desafiam o leitor a fazer uma autoavaliação honesta. Quais são as principais fontes de distração em sua vida hoje? O que poderia ser eliminado, delegado ou simplificado para liberar mais tempo e energia para o que realmente importa? Eles reforçam que o foco inabalável não é um dom natural, mas um hábito cultivado diariamente com pequenas escolhas conscientes, que, ao longo do tempo, produzem grandes resultados. A mensagem final é de encorajamento. Ao desenvolver foco inabalável, o leitor não só acelera seu caminho rumo à riqueza, mas também conquista mais equilíbrio, bem-estar e realização pessoal. O verdadeiro milionário é aquele que domina sua atenção, investe no que realmente importa e constrói dia a dia a vida que sempre desejou. Capítulo 13. O desafio de O Milagre da Manhã para a mudança de vida em 30 dias. No 13º capítulo, os autores apresentam o desafio de O Milagre da Manhã para a mudança de vida em 30 dias, uma proposta prática para que o leitor não apenas compreenda, mas viva os princípios e hábitos ensinados ao longo do livro. A ideia central é que a transformação pessoal e financeira não depende de grandes revoluções imediatas, mas de pequenas ações consistentes repetidas diariamente durante um período suficiente para consolidar novos comportamentos. O texto começa destacando que mudar a vida exige decisão, compromisso e, sobretudo, ação. Os autores explicam que o ciclo de 30 dias é fundamentado em estudos sobre formação de hábitos, os quais indicam que esse período é suficiente para que o cérebro se adapte a novas rotinas, tornando-as cada vez mais automáticas e naturais. Eles ressaltam que, ao aceitar o desafio e seguir o plano proposto, qualquer pessoa pode iniciar uma jornada de transformação sustentável, colhendo resultados já nas primeiras semanas. O capítulo descreve o desafio em detalhes. Nos primeiros 10 dias, a principal tarefa é a superação da resistência inicial. Os autores chamam esse período de fase da destruição das velhas crenças. Durante esses dias, é comum sentir desconforto, desânimo ou até vontade de desistir, pois o cérebro tenta retornar à zona de conforto. O segredo, segundo eles, é insistir mesmo diante da dificuldade, lembrando que todo início é desconfortável, mas que é justamente esse esforço inicial que prepara o terreno para a mudança verdadeira. Na segunda etapa, que vai do 11º ao 20º dia, o novo hábito começa a se consolidar. O desconforto diminui gradativamente e a prática das rotinas matinais passa a fazer mais sentido. Nessa fase, o leitor sente maior facilidade em levantar cedo, percebe os benefícios dos salvadores de vida e nota mudanças positivas em sua energia, disposição e autoconfiança. Os autores alertam para não cair na armadilha de relaxar os esforços nesse momento, pois a consolidação depende da continuidade e do reforço dos novos comportamentos. Por fim, a terceira etapa do desafio compreende do 11º ao 30º dia. Esse período é marcado pela integração do novo hábito à identidade da pessoa. O leitor começa a se enxergar como alguém disciplinado, matutino e comprometido com o próprio crescimento. Os autores explicam que, ao atravessar esse ciclo completo, os ganhos se tornam cada vez mais visíveis, não só no nível pessoal, mas também na produtividade, finanças, relacionamentos e saúde. O capítulo traz orientações práticas para facilitar a adesão ao desafio. Recomenda-se que o leitor registre diariamente suas experiências,
sentimentos e aprendizados em um diário. Essa prática aumenta a consciência sobre o próprio progresso, permite identificar padrões, corrigir desvios e celebrar pequenas vitórias ao longo do caminho. Os autores também incentivam a buscar apoio em grupos, familiares ou amigos, formando uma rede de responsabilização mútua que eleva o engajamento e a motivação. Outro ponto importante do desafio é a personalização. Embora o livro proponha os salvadores de vida como base, silêncio, afirmações, visualização, exercícios, leitura e escritura, os autores deixam claro que o leitor pode adaptar a rotina matinal de acordo com suas necessidades, objetivos e realidade. O essencial é manter o compromisso diário, ainda que por poucos minutos, focando sempre na qualidade da prática e no alinhamento com os valores pessoais. Os autores compartilham relatos de pessoas que participaram do desafio e experimentaram transformações profundas em áreas como saúde, carreira, autoconfiança e finanças. Eles reforçam que a experiência vai além de acordar cedo. Trata-se de assumir o controle da própria vida, tornando-se o protagonista das próprias conquistas. O desafio de 30 dias é, portanto, um convite a sair da passividade, romper padrões antigos e abrir espaço para o novo. O capítulo encerra com uma convocação direta. O melhor momento para mudar é agora. Não espere pelo momento ideal, pela motivação perfeita ou por condições externas favoráveis. A transformação começa com uma escolha simples: comprometer-se com o desafio, dar o primeiro passo e manter-se firme até o final. Ao completar os 30 dias, o leitor terá desenvolvido não só um novo hábito, mas uma nova identidade, a de alguém capaz de realizar mudanças reais, conquistar prosperidade e viver com mais propósito e realização. E chegamos ao final de mais um resumo. Quero te parabenizar por chegar até aqui e adquirir ainda mais conhecimento. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e, se esse conteúdo agregou de alguma forma para você, compartilhe com mais pessoas. Nos vemos no próximo livro.